desse módulo, dessa agenda oficial de lives da Maratona Imóvel, Moeda Forte. Li já entrou, o Arthur já está aqui pontualmente. Matheus, Fag M2, olá. Nelson, não está perdendo uma, hein, Nelson? Que honra! Vou aceitar aqui o nosso convite. Dona Isabel, essa é a suspeita. Arthur Martini, meu amigo, tudo bem com você? Tudo bem, meu caro? Tudo jóia por aí? Tudo na santa paz, graças a Deus. Graças a Deus. Arthur, estava começando a cumprimentar o pessoal. Continue. Muito obrigado. Walter Byron, seja bem-vindo. Vamos aguardar o pessoal aí ingressar. Enquanto isso, eu vou também endereçando os agradecimentos a todos que estão nos acompanhando aí, com bastante interesse e assiduidade nessa trajetória nova para Guerini de conhecimento relacionada à Maratona Imóvel Moeda Forte. Hoje, Arthur, estamos entrando na reta final desse módulo riquíssimo da agenda oficial de lives. Já fizemos 6 lives de todos os tons. Eu sei que você participou de algumas e tivemos ali para todos os gostos, desde lives mais técnicas, informacionais, relacionadas à perspectiva macroeconômica, alguns bons e importantes mergulhos do nosso mercado imobiliário, sempre fazendo algum gancho com o cenário adverso que vivemos, né, de isolamento social, dessa situação aí correlata à pandemia do Covid. Muitas lições de vida, lives com carga emocional. Então, chego aqui na reta final, nesse último dia de compromissos desse módulo, mas muito feliz mesmo, satisfeitíssimo. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou deve estar compartilhando do mesmo sentimento. Mas tem muitas delongas. Já queria apresentar essa figura aí, que divide a tela comigo no Instagram generosamente. O Arthur Martini, ele é um ex-executivo. Paulo Guerini acabou de entrar, esse merece interrupção aqui na minha apresentação. Seja bem-vindo, Paulo. Com certeza. Bem-vindo, Paulo. Arthur Martini é um ex-executivo do alto escalão da construtora e incorporadora MRV, assim como também do Grupo Cirela, especialmente na sua marca de baixa renda, Living. Em ambas as empresas foi superintendente comercial. Na MRV o ciclo foi até mais completo, ele pode nos explicar isso. E além disso, o Arthur é sócio fundador da Flor Incorporadora. Então, um craque do mercado imobiliário, uma pessoa de fino trato, um gentleman e, antes de tudo, uma pessoa do bem. Mais uma pessoa do bem. Portanto, meus amigos que nos acompanham, ingredientes à mesa para mais uma live extraordinária. Arthur, antes de passar a bola oficialmente para você, vou fazer uso do meu expediente aí já famigerado, em que eu cito com todo o carinho do mundo um saudoso professor Kleber Aquino, que dizia, abre aspas, todo ser humano é uma fonte inesgotável de ensinamentos, dada a sua biografia. Concordando sempre com esse mestre, passo a bola para você, Arthur, pedindo gentilmente que você compartilhe um pouco mais da sua trajetória profissional e pessoal, meu amigo. Obrigado, Diogo, tá aqui pelo convite que você fez. Foi com um prazer imenso que eu recebi e fiz questão de participar, porque eu acho que a gente pode dar mais informações aí dentro dessa semana da Moeda Forte que você colocou bem. Infelizmente, numa semana também que a gente tem uma crise de saúde, mas eu acho, Diogo, a gente está num momento que a gente vai tirar proveito disso. Quem realmente pensar lá na frente
vai conseguir sair com ideias novas. Nós já estamos mudando os nossos hábitos. Veja as nossas reuniões, como estão acontecendo. Então, sem ficar me prolongando mais, o meu currículo, Diogo, ele é basicamente 25 anos de construção civil nessas duas empresas que você colocou. Minha história começou na MRV, eu fiquei 15 anos na MRV, depois mais 5 anos na Cirela e agora temos 5 anos de uma incorporadora própria. Toda essa bagagem adquirida em prol da gente fazer agora uma incorporadora mais focada para o Minha Casa Minha Vida, que é um produto que a gente já conhece há 25 anos. A própria MRV, ela começou fazendo esse produto há 35 anos atrás e eu participei 15 anos. Eu fui o primeiro executivo da construtora a sair de Belo Horizonte, que é a matriz, e vir para São Paulo para a gente começar a fazer os lançamentos da construtora. Você vê como é que isso tem um passado interessante. Ela saiu de Belo Horizonte e eu fui a primeira pessoa a vir para o estado de São Paulo, junto com um dos sócios. Ele comprava os terrenos e eu contratava as imobiliárias e fazia a parte comercial. Para a gente nomear os prédios, a gente criou um critério simples, para você ver como é que tem tempo isso. O primeiro prédio se chamou Alice, letra A, em Uberaba. O segundo foi o Beatriz, com B, em Uberlândia. E o terceiro foi o Carolina, letra C, em Americana. Daí está a MRV hoje no Brasil, com 150 cidades e milhares de empreendimentos. E eu tive o prazer de participar do lançamento da letra A há 15, 20 anos atrás. Então, meu histórico é esse, MRV. Depois, Cirela, por um convite do seu Eli Horn, para fazer a Living lançamentos Norte e Nordeste. Então, eu lancei Living de Manaus a Salvador, todo o Norte e Nordeste. Também um produto econômico, não idêntico ao da MRV, mas um produto da linha econômica. Então, assim, é um histórico de estar aí nesse mercado, de estar expandindo aí novos negócios agora com a Flor. E, coincidentemente, já estive em Boituva com você, já estive com Paulo, e total interesse em expandir esse conhecimento e lançar esses produtos aí em Boituva com vocês. Teria um imenso prazer de que isso acontecesse com vocês juntos, na indicação de um terreno, numa assessoria, numa participação, numa cidade como Boituva, que eu não conhecia, e quando fui conhecer, e eu passei pela Castelo pela primeira vez, olhei do lado direito e falei, essa cidade é maravilhosa. Tinha um lado direito da Castelo todo preparado para receber indústrias, loteamentos. Eu fiquei impressionado. E aí eu conheci vocês e vi que vocês eram responsáveis por aquela mudança numa rodovia gigante como é a Castelo, mas não tem quem não passe e olhe para o lado direito, mais do que para o lado esquerdo, né? Mas veja toda uma infraestrutura ali de uma cidade grande, bonita, harmônica, plana, e eu fiquei impressionado de ter chegado em Boituva, ter visto de quem é aquilo, ter conhecido você e o Paulo, ter visto um terreno com vocês no centro, que me lembrou muito, viu, Diogo, naquela vez que a gente começou a conversar desse terreno, e no final, das últimas conversas com o Paulo falou assim, não vai dar certo. E eu ouvi e entendi. Ele falou assim, esses meninos que estão vindo para cá para lançar um produto precisam de um terreno mais líquido, que esteja mais pronto, mais desenvolvido para que eles lancem rápidos. E o terreno do Paulo tinha algumas necessidades de ajustes ambientais, documentais, que faz parte do nosso. E ele falou isso, eu gravei. Ele falou, não vai dar certo agora. E nós estamos de novo nos reencontrando e torcendo para que isso realmente volte a acontecer e a gente chegue em Boituva e lance o nosso projeto. Tá? Maravilha. Então, de histórico é isso. Um histórico curto, breve, de mercado imobiliário, e agora estou trabalhando com a minha própria incorporadora, com produtos Minha Casa Minha Vida em São Paulo e no interior. Tá? Uma descrição rápida e sucinta, mas com muito valor agregado, 25 anos de mercado, tanto a MRV quanto o Grupo Cirela, um dos maiores, sempre fizeram parte dos maiores grupos de construção e incorporação do Brasil, inclusive a MRV, dado o seu segmento do mundo, né? Já chegou a ser uma das mais representativas
No mundo, incorporadores hoje e sim. construtoras de baixa renda do mundo. Então, um currículo realmente impressionante. Estamos diante de um craque, eu não tenho sombra de dúvida disso. Eu só queria aproveitar, Arthur, que você tinha comentado comigo até, só Tá. para me aprofundar uma curiosidade pessoal. Você, então, ajudou na prospecção, na expansão aí de novos negócios de MRV, principalmente no estado de São Paulo. Compartilhou essa curiosidade, eu não sabia. Eles começaram os primeiros projetos aí pelo alfabeto. Alice, Beatriz Exatamente. e Carolina. Eu sei todos, Que Danisas, Elaines, Fernandas e Gabriela. O alfabeto eu me lembro, depois não. hoje em dia eles já devem, se eles permaneceram nessa seara, eles devem ter dado umas 20 voltas no alfabeto, pegado o grego, porque é Diogo, muito produto. tem uma pessoa na empresa responsável por dar nomes nos empreendimentos, porque hoje é Brasil, 150 cidades, você imagina um lançamento em cada uma, já foi nome de jogadora de vôlei, árvores, flores, cidades, vinhos, e isso tem que ter alguém que faça. Imagina. Mas é um currículo realmente muito, muito forte. E especificamente, Cirela, você comentou que lançou Norte e Nordeste. Eu tive o privilégio, a honra de conhecer o seu Eli também, seu Eli Horn, Sim. um ícone, né, uma lenda do mercado imobiliário. Tratamos de um projeto, de uma simplicidade que lhe é peculiar, essa Isso questão mesmo. do altruísmo, né, da filantropia. Eu acho que ele é provavelmente o grande porta-voz do nosso segmento relacionado à questão filantrópica. Então, é uma pessoa que dispensa também apresentações. No caso de Cirela, Arthur, você cuidou da parte comercial, você fazia É, lançamentos. eu fazia, Diogo, a parte de novos negócios da Cirela na bandeira Livre em todas as cidades da região, de Manaus a Salvador, em todas as capitais, né? Eu estive em Belém, São Luís, Fortaleza, Salvador, Natal, e a Livre em abril, com parcerias em todas as cidades, ela lançou os projetos Livre e eu fazia essa parte de novos negócios e produto. Eu tentei levar a experiência de MRV para lá, porque Cirela em alto padrão, para chegar num produto de baixo padrão, esse DNA às vezes tem um conflito interno. E eu até poderia, não sei se você permite, contar um caso engraçado de quando eu lancei em São Luís do Maranhão, uma cidade que eu não conhecia. Nós lançamos um projeto de 1.200 apartamentos, foi o primeiro projeto da Liga em São Luís do Maranhão. Para uma cidade daquela, primeiro projeto, era um tiro monstro, 1.200 apartamentos. Econômicos, não no padrão MRV, um pouco acima. Nós fizemos os decorados, 2 decorados, um stand monstruoso. Eu vim de uma escola MRV que eu lançaria esse projeto num container de construção, com os corretores com pé direito duplo, um negócio monstruoso. Para você ter ideia, tinha um Franz Café dentro do stand só para cliente. Tinha uma filial do Franz Café dentro. Então, assim, eu realmente comecei a ter algum conflito de entender, mas era outra vibe, eu já não estava mais na MRV e fui aprendendo. E foi o primeiro grande projeto da Living no Brasil, de 1.200 apartamentos em São Luís do Maranhão. É um negócio difícil. Você imagina a sua estrutura em São Paulo, você ir lançar lá. Mas fizemos um stand maravilhoso e tal. No dia do lançamento oficial, a gente já tinha feito o esquenta dentro do stand, a turma de vendas, o Gilson, que era o diretor de vendas da Cirela Living, estava muito satisfeito. E o seu Eli, igual você conheceu, pegou um avião, desceu lá para o dia oficial de lançamento. Quando o Gilson chegou um pouco antes, ele pediu para dar uma volta no stand, para ver se estava tudo ok para o lançamento, a chegada do seu Eli. Aí eu fui, acompanhei o Gilson, ele viu tudo. Quando ele entrou nos 2 decorados, ele tomou um susto, cara. Ele era grande, ficou branco, assustado, acho que quase desmaiou, mas me chamou e falou: temos um problema. Os seus stands estão muito bons, os decorados, mas tem muito vermelho e muito preto na decoração. O lançamento era 2 horas depois. Eu não tinha o que fazer. Falou: Arthur, vai dar um problema seríssimo. Não, paciência. Lançamos. O Diogo tinha 1.000 pessoas dentro do stand, engarrafamento na estrada que chegava, helicóptero, polícia. Estava uma zona a cidade de São Luís, com tanta gente. Tinha gente com cheque na mão, querendo brigar pelo apartamento. Aí chega o seu Eli.
Entra, o Gilson acompanha. Seu Eli, o que o senhor está achando? Ele olhou, viu aquele monte de gente. O que o senhor quer fazer? Vamos dar uma volta. Deu. Quem vai me mostrar os decorados? Aí o Gilson falou, Arthur, é com você. Me entregou o seu Eli para ir ver os decorados. Diogo, eu entrei, ele abriu a porta, parece que tinha uma barreira de vento que ele não conseguia entrar. Mas entrou. Olhou, eu levei a Nathalie, uma assistente de arquitetura, para anotar tudo que ele ia reclamar, e ela atrás com a planilha, esperando, e ele olhou, tem mais um decorado? Tem. Abrimos a porta do outro, ele entrou, o mesmo choque, e olhou. Aí esse que ele entrou, para você ter ideia, tinha uma Ferrari vermelha num quadro, bem no quarto, assim, bem vermelha aquela Ferrari, o sofá era preto, as almofadas eram vermelhas, eu estava ferrado. Aí ele sentou, Diogo, mandou abrir a porta do decorado. Senta aqui, Arthur. Sentei de um lado, a Nathalie de outro, com a planilha pronta para... Né? Ele abriu a porta e falou assim, seu Eli, algum comentário? Tenho alguns. Eu falei, nossa, é agora. Abre a porta. Quando ele viu aquele monte de gente, falou, Arthur, achei excepcional os seus decorados. Por quê? Olha o resultado aí fora. O stand está lotado, estamos vendendo tudo. Se não estivesse com esse cenário aí fora, eu tinha várias observações para te fazer. Não tenho nenhuma. Então, assim, é uma lição de uma pessoa que foi ali e viu que nós estávamos vendendo com vermelho e preto. Ele nunca quis e nós vendemos. Então, foi assim, um aprendizado, entendeu, Diogo? E esse caso foi uma das marcas lá. E eu queria te pedir consideração para te contar um caso da MRV. Pode ser? Opa, por favor. Tá bom. Tá livre, Arthur. Tá bom. Diogo, deixa eu só fazer um parênteses. pode. Eu tenho um carinho enorme por um amigo chamado Seu Adi. Seu Adi Iá. É um investidor que está chegando. Aliás, acho que você foi ver uma área dele em Porto Feliz, lembra? Da usina? Foi, da usina. Foi. Seu Adi. Ah, tá. Por que eu estou fazendo esse parênteses? Só para minha mãe não ficar brava, Arthur. E eu sei que é puro lápis. Aliás, isso acontece mais do que você imagina. Mas é Diego, não Diogo, Arthur. Diego, não Diogo. Sempre trocam comigo. Eu citei o seu Adi, sabe por quê? Porque o seu Adi não consegue me chamar de Diego. Ele me chama de Diogo o tempo inteiro. E eu já falei para o seu Adi o seguinte, falei, seu Adi, eu gosto tanto do senhor que eu vou trocar meu nome para Diogo para que o senhor não erre mais. Mas Diogo, porque a minha mãe está assistindo, Arthur, foi ela que escolheu, e é o Zorro, Dom Diego de la Vega. Tá bom. Mas, ó, fala com ela que não é só você que erra. Se você me chamar mais uma vez de Diogo, eu mudo meu nome para você não errar. Fique tranquilo. Tá bom, agora, Diego. por favor, conta. Você está nos brindando com histórias tão gostosas aí. Por favor, meu amigo, conta mais essa história da MRV. Eu adoro o caos. Pode contar. Essa eu vou contar para você e pelas lives que eu acompanhei, principalmente a do Paulo. Eu acho que ele vai gostar dessa história. Porque o Paulo, eu fiquei impressionado. Como comprou tanto terreno sem dinheiro, e eu nunca entendi. Ele é um exemplo para mim. Ele comprou quase tudo sem dinheiro. Fantástico. Então, Diego, essa da MRV é o seguinte. Na verdade, a vida da gente, a gente adota certos princípios, a gente se acultura ao longo da vida, princípios que os pais passam, que os avós passam, vem de berço. Então você vai adquirindo isso de família, de berço, de vida e de vida profissional. Então, assim, dentro da minha carreira profissional de MRV Cirela, eu adquiri princípios novos, mesmo depois de velho, um princípio novo. Vim com a minha base de princípios familiares, mas eu adquiri alguns que, puxa vida, isso eu carrego, tenho prazer de falar que eu tenho total transparência, ética, e porque eu aprendi isso de nascença, de berço, mas aprendi com os profissionais. Na MRV teve um caso fantástico. Nós lançamos lá o primeiro prédio em Ribeirão Preto, lá a letra foi R, para você ter ideia. Não, foi letra L, Leonardo da Vinci. Foi um prédio do lado. Você conhece Ribeirão? Conheço. Do lado da rodoviária, em frente à antiga fábrica da Antártica, que era o Pinguim, ali meio no centro de Ribeirão, compramos um terreninho, lançamos 48 apartamentos. Naquela época, sei lá, Diego, 20 anos atrás, era um lugar simples e tal, e o produto MRV era o Minha Casa Minha Vida lá no passado, simplesinho, sem elevador, 45 metros. Lançamos e eu estava aprendendo do ramo mercado imobiliário exatamente naquela época. Eu vim de BH, morei em Ribeirão 10 anos e lá aprendi
isso. Nesse lançamento, o nível das pessoas que compravam MRV no passado eram costureiras, porteiros de prédios ao lado, seguranças, motoristas de ônibus. Era uma classe média mais baixa, com total dignidade para querer morar, e não tinha essa condição. A MRV lançou isso. Eu acompanhei desde o início um terreninho, uma casa velha, estilo MRV do passado. Demos um tapa, colocamos uns quadrinhos, 2 corretores, vendemos tudo, vendemos tudo. E eu vi uma senhora chegando e falando, será que eu consigo comprar? Aí o corretor explicou, ela falou, acho que dá. O marido não falava muito. Ela foi, uma costureira, comprou, pá. Você de venda, você sabe como é gostoso a gente ver o cliente se encantando, conseguindo comprar, ficando feliz e, puxa, ela comprou. Coincidência, continuei morando em Ribeirão e falo para você que é de vendas também, a gente sabe que venda não acaba na hora que você tira o pedido, não. Venda para mim, eu aprendi isso, ela acaba quando você entrega as chaves do apartamento 20 meses depois, o cliente recebe, dorme uma semana debaixo daquele teto, no dia que ele sai feliz de lá, a venda acabou, vamos para outra. Essa senhora foi receber as chaves e eu, coincidentemente, falei com o engenheiro, queria acompanhá-la, porque eu vi ela comprando, foi um aprendizado. Eu fui lá com ela, ela chegou na porta do apartamento, quando eu fui abrir, ela falou, não, deixa que eu abro, a chave agora é minha. Ela pegou a chave, abriu a porta, um apartamento de 45 metros, 2 quartinhos, banheiro no meio, aquela plantinha padrão, ela abriu. Quando a gente foi entrar, ela falou, entro eu primeiro. Ela entrou e pediu para a gente esperar. Ela entrou, ela colocou a mão no chão, nas paredes, nas janelas, nas esquadrias, nas louças, e pôs a mão em tudo e falou, agora vocês entrem. E nós entramos. Aí ela pediu mais um pouco, estendeu a mão para o teto, e depois que ela estendeu a mão para o teto, ela estendeu as mãos um pouco mais alto, como se passasse do teto. Guardei isso e perguntei para ela, que gestos foram esses? Os gestos foram o seguinte, eu me chamava de menino. Menino, eu tenho uma casa, eu tenho um teto, essas paredes são minhas. E eu botei a mão para cima para agradecer o meu teto. E a mão mais para cima do teto para agradecer ele que está lá em cima, que foi ele que me ajudou a comprar esse apartamento. Digo, isso foi um negócio sensacional. Assim, a venda não foi só vender para ela, a venda foi ver, ela recebeu o teto, agradecer ao teto, agradecer a quem está acima do teto e falar comigo no final ainda. Todos dormem e olham para o teto. Não tem ninguém que dorme e não olhe para o teto. Agradeçam ao teto, estiquem a mão para cima do teto, porque depois do teto está ele que ajuda a gente. Isso me marcou. Uma pessoa simples que me deu uma lição. Então nós, em qualquer segmento, a gente tem que pensar que quando vai dormir tem um teto. Estica a mão um pouco para cima desse teto. Isso é que faz a diferença de uma venda bem feita. E nós estamos aqui, eu acho que é para isso. Não é só vender. Nós estamos dando dignidade, teto, moeda forte, investimento, um lote, qualquer coisa que a gente faça nesse segmento, para mim, Diego, é exatamente isso. A gente está dando um teto para essas pessoas. Dignidade, muito mais do que tudo. Ela saiu de uma casinha simples, que nem pintura tinha, e recebeu um apartamento de 45 metros, agradeceu a mim e a ele, acima de tudo. Então, isso eu guardei e eu tenho essa obrigação de continuar vendendo. O Paulo fala muito, você fala muito isso. Não é só vender o terreno, é você ver a pessoa entrar num terreno da Guerini e ficar feliz, construir o teto. Né? Então, eu acho que são histórias que a gente absorve o que é bom e a gente tenta passar para o mercado, para as pessoas, para o relacionamento comercial, esse tipo de postura. E aí eu ia te colocar aquilo que a gente até conversou. Nós estamos recebendo um recado sensacional a nível mundial. O que é o recado que mais se vê na televisão, que mais se divulga, nas lives, etc. Fique em casa. Nós somos responsáveis por dar a casa para essas pessoas. Está todo mundo falando na televisão, de qualquer hora, em qualquer momento, fique em casa. O que nós temos que fazer? Vamos dar casa, vamos dar um terreno, vamos dar um prédio comercial, vamos dar um Minha Casa Minha Vida. O recado está dado, fique em casa. Você imagina você receber um recado desse, comprando um apartamento, um terreno, e falar, nossa, se eu estivesse em casa, eu ficaria feliz na minha casa. Aí você mora mal, etc. É isso que nós temos que fazer daqui para frente. Tá?
Queria te Olha, passar isso, Arthur, foi um caso que me marcou muito. não, muito obrigado por compartilhar uma linda história. O Paulo se manifestou aqui, repetindo uma frase que ele usa muito: o o pouco com Deus é muito, e muito sem Deus é nada. Sim, é isso aí. Então, que lição que essa senhora te deu e você extrapolou aqui na live de maneira generosa. Obrigado, linda, linda história. E sabe, Arthur, que aí eu desemboco em duas coisas. Numa situação, eu nunca tive o privilégio de trabalhar no segmento de baixa renda, né? Tá. Mais classe média baixa. Eu até estava no grupo Gafisa quando o grupo comprou a Tenda, né, a incorporadora Tenda, Lembro. mas eu Meu tempo. nunca tive a oportunidade de trabalhar. Mas você sabe que em várias ocasiões, em círculos de engenheiros, enfim, discutindo o mercado e tal, eu me vi defendendo, por exemplo, a MRV, e acho que tem Sim, tudo a ver com o que você narrou aí de uma sim, maneira sim. interna e com coração, porque o pessoal falava, você sabe disso, né, Arthur? Infelizmente, a MRV, por pura capacidade técnica, por mérito de vocês ou da equipe toda que historicamente construiu uma expertise, de Uhum. conseguir adquirir áreas nobres para fazer unidades Produtos. mais econômicas. Então, É isso. é comum as pessoas atribuírem a péssima alcunha MRV de estraga-bairro. Você já deve ter escutado isso. Exatamente. Diversas vezes. E quantas vezes, de novo, eu me vi defendendo a MRV sem nunca ter tido nenhum contato com a MRV, ou até, por vezes, ter sido, entre aspas, concorrente da MRV, porque eu falava, Sim. pessoal, para pensar, o pessoal é genial, o seu Rubens, a equipe toda, porque o que eles estão dando? Eles estão dando o direito que é previsto em Dignidade. Constituição, mas extrapolando para a dignidade, está dando o direito de pessoas mais simples residirem num teto decente, com É padrão, por isso mais aí. simples que seja, e em localização que todos mereceriam. Então, assim, sempre fui um defensor. Que linda história que você compartilhou conosco. Agradeço de coração muito forte essa história. É uma responsabilidade muito grande, realmente, a gente que lida com imóvel, É a isso gente não aí. está lidando com. A gente lida com ativo real, tijolos, teto, como a senhora bem colocou. Eu nunca tinha feito essa análise de Uhum. agradecer ao teto, porque todos nós vamos nos encontrar com ele ao dormir, ao sonhar, ao É isso acordar, e é aí. ele, na verdade, que está nos, entre aspas, nos afastando de um esticar de mãos um pouco acima para alcançar realmente quem está no controle de tudo. Mas eu acho que a gente desemboca num outro assunto, Arthur, e você me Pois interrompa não. sempre se você quiser contar mais causa aí, porque esse causa aí foi bom. Negativo. Não. Toca aí, a gente vai interferir. Mas, assim, isso aí, Arthur, tem tudo a ver também com um fator estrutural que você deve ter acompanhado de perto, até porque, dentro do possível, tentava combater isso, que é a questão do déficit habitacional brasileiro, né? Isso. Desde que eu me conheço por gente no mercado imobiliário, então, uns 15, um pouco mais de 15 anos, olhando com mais critério o mercado, a gente percebe que é um desafio aí quase que infinito, porque parece que a gente enxuga gelo. Então tá aí a MRV, a Living, Pacaembu, Direcional, tantas, a Flora Incorporadora, tantas Uhum. incorporadoras e construtoras produzindo unidades de baixa renda com foco nesse déficit habitacional, primeira moradia, submoradia e assim por diante. E a coisa parece que não anda, né, Arthur? Ano a ano, sempre oscila Ô, entre 7, 8 e 10 milhões e a coisa não anda. Mas pode falar, Arthur, por favor. vamos lá. Diego, nas lives aí com o timaço que você montou anteriormente, nós já recebemos, inclusive, informações estatísticas, as pessoas que fizeram as lives com você têm esses números hoje bem, e aquele que comentou, pô, da quantidade de divórcios, pô, a necessidade de moradia, é isso aí, a gente enxuga gelo, você entrega, você vê, a MRV está vendendo 50 mil apartamentos por ano, esse é o número que ela vai atingir esse ano. Pô, ela pode fazer isso que não adianta. Você tem um acréscimo de pessoas precisando de moradia muito maior do que você vende hoje no Brasil. Então, esses números que você falou, 7 milhões, 8 milhões, puta, desde que eu comecei é a mesma coisa, ele nunca acabou. Então, a gente entrou com Minha Casa Minha Vida, vendeu muito no Brasil esses anos todos, continua com 7 milhões, 8 milhões, do mesmo jeito. Então, isso é infindável. Não só os Minha Casa Minha Vida, como os terrenos, em toda a sua escala do mercado imobiliário, tudo
Quanto mais loteamento você faz, mais loteamento você precisa, porque tem a classe média, a baixa, a alta. Então, isso é inevitável que a gente continue. Então, o mercado para nós, para o investidor, aí colocando Boituva dentro, não tenho dúvida nenhuma que nós temos uma demanda gigante de loteamento, de apartamento, de casa, e o momento está sendo muito favorável. Eu vi nas lives, eu vi os comentários, a gente tem os juros baixos, e eu acho que o principal não é só isso, Diego, é a gente saber que é uma moeda forte. Você aprendeu isso com seu avô, eu também. A minha família, o que ela tem de patrimônio hoje foi meu avô italiano, que veio da Itália para o Brasil, de navio com os móveis desmontados, e montou aqui tudo no Brasil. Esses móveis, inclusive, parte estão aqui comigo, eu comprei alguns, meu avô já morreu, eu fiquei com alguns. Mas meu avô, tudo que ele deixou eram imóveis. Ele deixou um sítio, ele deixou apartamentos, ele deixou uma casa que eu fiz um prédio comercial, ele deixou um monte de loja que a gente aluga. Então, assim, eu aprendi com meus avós. Dinheiro seguro é moeda forte. Bolsa, dá dinheiro também, lógico que dá, mas ela oscila. Poupança, carro, dólar, ouro. A moeda forte é imóvel. Não adianta, cara. Todos os anos, todas as crises, o negócio baixa e tal. Mas eu vi aí um investidor seu comprou um terreno na beira da pista aí por X mil reais, agora já vale 5, 6 vezes mais. E a crise passou esses anos todos. Se ele comprar outro terreno agora por 1 milhão, daqui a 5 anos ele vai estar lá com 5 e tal. Então, investir em imóveis sempre será mais seguro, talvez não tão líquido, porque às vezes você precisa vender uma casa e às vezes você não consegue vender ela amanhã, você vai esperar um prazo e tal, mas pode demorar, tá lá, você vai ganhar dinheiro, mesmo levando um ano para vender. Terreno, você compra, você já sonha com o seu teto, com a sua casa, já vai deixando ali. Então, não é só o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida tem um déficit monstruoso. O que falta, Diego, não é só isso. Falta, além da vontade minha, sua, do Paulo, de incorporar, de entregar, que a parte econômica faça a sua, né, sua lição de casa. Não adianta nada, e aí alguém da turma que falou antes nas lives pode até brigar comigo. Não adianta Selic chegar a zero. Não adianta. Se você não tiver uma economia forte, o que adianta juros zero se você não tem pessoas com capacidade e renda para comprar e obter financiamento? Porque você tem desemprego, você tem crise, você está essa crise que está se mostrando aí, muita gente desempregada e tal. Se isso não correr em paralelo, não adianta o juros ser zero, não. Não faz diferença. Por quê? Porque os bancos, quando vão emprestar dinheiro, o maior componente de uma taxa de financiamento hoje, não sei se você sabe, é o risco de inadimplência. Então, os bancos colocam lá o valor X a mais na prestação pelo risco de inadimplência. Numa crise dessa, as pessoas estão perdendo emprego e tal. Então, assim, o risco do banco tomar um calote é muito grande. Aí eles aumentam a taxa, os juros baixos, dá na mesma. O importante são as autoridades, os nossos governantes, de trabalharem junto, a economia começa a crescer. O Brasil estava crescendo antes da pandemia, nós estávamos no caminho certo. Economia crescendo, juros baixando. Essa era a equação fantástica. Agora está economia baixando e juros baixando. Não é a melhor economia. Tem que baixar os juros e subir a economia. Quando isso voltar, e vai ter que voltar, construção civil, você sabe, é o grande carro-chefe para alavancar tudo isso na retomada. Se os juros estiverem baixos, vão estar. Se a economia começar a crescer, a pessoa tem capacidade de renda, tem emprego, cara, vai ser a maior fase de vendas de imóveis em qualquer classe, e de lotes, e de tudo, porque todo mundo vai acreditar nessa moeda forte. Não tem jeito, cara. As pessoas vão se convencer que passa crise, entra crise, olha o imóvel lá, olha o lote. O cara passa de carro, o lote dele está lá. Paulo sabe, ele namora os loteamentos dele, ele olha lá, os lotes estão lá, são palpáveis. A casa que aquela senhora recebeu o teto, ela põe a mão na parede e fala que a parede é da casa dela. Então, vamos torcer para também a nossa economia acompanhar, talvez não agora, isso não é fácil, mas você vai ver o resultado do mercado aquecido para investimentos em lotes, em casas. Assim que a economia começar a voltar para cima, com juros baixos, a massa de pessoas que vai ter condições de financiar para comprar, porque se você não der condição de financiamento, esquece, não compra. Então, esse é o caminho. Desculpem os que fazem
as propagandas que os juros são a melhor réplica e tal. Também concordo, está excelente, mas vamos torcer para que a nossa economia cresça no ritmo que os juros abaixam. Aí a equação está perfeita. Tá? Não, foi muito oportuno esse acréscimo seu, que realmente a gente não tratou, e é um fato, né, Arthur? Não tem Tem que ser junto, né? Não adianta, são coisas que tem que caminhar juntas, não adianta você ter um juros na menor série histórica com tendência de queda, mas se você não tem um crescimento econômico que sustenta emprego e renda, né, que está totalmente relacionado com bens de alto valor agregado, o brasileiro, a gente não pode esquecer, não tem cultura de poupança e nem consegue ter. Então, assim, é um setor diretamente dependente de crédito, mas também de confiança relacionada à estabilidade, emprego e renda. Mas então, assim, foi preciso a sua análise com um cumprimento riquíssimo, por favor. Mas deixa eu te colocar. Quando você colocou assim, precisa do pessoal ter confiança. A confiança está nessa crise que estamos passando. A mensagem passada para esse comprador, esse cliente, fique em casa, para mim é a melhor ilustração para o mercado imobiliário. Está todo mundo mandando, o mundo está mandando as pessoas terem casa. Ponto. Não precisa fazer propaganda, não. Essas propagandas que o pessoal faz, o mercado, a notícia é mundial. Fique em casa. Pô, nós somos do segmento que nós vamos propiciar casa para essa turma. Nos terrenos, nos lotes, nas lajes, nos prédios de médio e de alto. Então, a classe mais baixa, no caso que eu exploro mais, que é o Minha Casa Minha Vida, confiança, eles estão ouvindo todo dia, fique em casa, fique em casa. Quando ele vai para casa, subalugado, num lugar ruim, inseguro, com pintura ruim, ele está sonhando em ir para casa, mas para casa que ele tenha dignidade. Eu posso propiciar, você pode fazer isso. Nós viemos para fazer esse papel, de entregar dignidade. Não é só a chave, não, é ter a pessoa recebendo a chave daquele lugar que ele vê no Jornal Nacional, lá, independente de ser o sanguinolento jornal, mas fala, fique em casa. Ele tem a chave da casa dele, aquela casa que dá dignidade, que é bem feita e tal. Acabou, ele está em casa. Agora, fique em casa, mora mal e tal. Esse é o nosso papel, do Paulo, seu, meu, de fazer isso, certo? Faz todo sentido, você tem toda a razão. Na verdade, a gente tem uma propaganda universal aí reforçando a importância do ambiente habitacional. Fique em casa, Mariana Grifo, você está certíssimo. E assim, se a gente for aprofundar isso, acho que eu tratei em algumas lives também, acho que vale pegar esse gancho. Essa questão de ficar em casa, mais do que uma ordem, né, Arthur, se tornou um decreto, né, por força de lei. A gente está vivendo um período de quarentena, de isolamento social, e, portanto, a gente está lidando efetivamente com o ambiente construído. Então, quantas pessoas, eu fiz esse parênteses em alguma live, quantas pessoas, na verdade, não viviam na casa em que moravam. Elas simplesmente pernoitavam ali. Porque ela saía cedo para o trabalho, pegava trânsito, trabalhava, voltava estressada depois também de um trânsito na volta. E eu estou falando com um especial ênfase nos grandes centros. Sim. E chegava em casa cansado, jantava, tomava um banho, interagia superficialmente com a família e dormia. Então ele pernoitava em casa. E aí, de repente, por motivo de força maior, essa pessoa é levada a interagir minuciosamente com o ambiente construído. E aí ele percebe, muitas das vezes, até no processo de inflexão, de reflexão de valor, ontem, que ele vai até explorar em lives, né? Como é que vai funcionar o novo normal. Quer dizer, a gente está num processo infletivo, e aí as pessoas se dão conta que, poxa vida, aquele ambiente construído não necessariamente está adequado ao padrão ou à qualidade de vida que todos anseiam, não, Arthur? Porque assim, cada um vai ter a sua necessidade de quantidade de quartos, de tamanho de quintal, uma série de coisas. Mas assim, eu ouso desafiar qualquer pessoa de pesquisa aí a meter um microfone na cara de qualquer entrevistado e perguntar se ele não quer oferecer qualidade de vida para a família dele. Você quer oferecer qualidade de vida? Qual vai ser a resposta universal? Lógico. É lógico. Não tem jeito, não tem jeito. Diego, você fala um negócio interessante demais, né? A gente sempre trata nesses aspectos. Eu sou bom de vendas, tenho a técnica, eu vendi, assinei tantos contratos e tal. Cara, nós estamos vendendo isso aí que você acabou de falar. Você imagina numa crise dessa, o cara recebendo a input, fique em casa.
É o que você falou agora em casa, 24 horas. E ontem eu recebi uma pesquisa, que até de grandes empresas em São Paulo, falaram que vão voltar depois da crise no novo formato home office. Veja bem o tamanho dessa notícia, o tamanho do impacto disso para esse mercado. A ruim é que isso passa por um processo de ajuste do número de pessoas. Os grandes escritórios devem enxugar e parte dessas pessoas vão para casa. Isso abre aquilo que nós acabamos de falar. O cara vai ter prazer de ir para casa. Fica em casa, ele vai ficar em casa. Mas a chave da casa dele não é alugada, é sonho. Então, o sonho e a segurança desse mercado que já está sendo passado, não precisa fazer propaganda, não. Está feito. O mundo vai mudar para que as pessoas vão trabalhar em casa. Então, todo mundo está fazendo propaganda, todo mundo tem que ter uma casa para mudar para lá. Isso eu não preciso mais me preocupar. Ninguém precisava mais fazer propaganda de casa, mas tinha que fazer do seu produto, da qualidade, das condições e uma economia crescente. Aí, quando for em Boituva, não vai ter dúvida qual loteamento comprar, qual produto. Vai ver o da Guerini, que tem qualidade, confiabilidade e tal, e compra. Aí vai ser uma guerra saudável da gente brigar no mercado, quem sabe vender melhor o mesmo produto. Minha Casa Minha Vida é muito parecido. Aí é quem é sério, quem é idôneo, quem conhece, quem tem bons parceiros, bons terrenos. Aquele terreno do Paulo no centro é sensacional. Você imagina se a gente põe 500 famílias ali, do lado do centro, que dignidade. Você imagina se estivesse pronto, as pessoas estão em casa, num condomínio com um clube fechado e tal, seria fantástico. Isso que eu acho que vai ser daqui para frente. Nós vamos brigar comercialmente para vender produtos similares, mas vai ganhar quem for mais inteligente, mais idôneo, com mais qualidade, etc, etc. Isso vai ser saudável. E isso tem tudo a ver com uma percepção super positiva de um cenário adverso, né? Eu explorei bastante o mercado imobiliário, especificamente com o Fábio Vale, né? Foi diretor 10 anos de Alphaville, e a gente bateu muito nessa tecla, né? Que realmente o que vai nos levar ao aprendizado, tal qual a gente está vivenciando hoje, até de maneira acelerada, é sair da zona de conforto. Então, quando a gente se depara com um cenário adverso, a gente tem que voltar ao que as suas sábias palavras têm colocado, Arthur, e eu vou grifar essas duas situações que você colocou. Quer dizer, você não precisa fazer marketing, né? Primeiro, já tem essa batida voltada para o mercado imobiliário do fica em casa. Segundo, eu estou abrindo aqui, eu vou citar um pedaço de um e-mail que eu recebi de uma pessoa que tem um carisma, né, e uma capacidade, uma inteligência emocional que deve estar alguns séculos à nossa frente e que nos brindou não só com respaldo para fazer essa maratona, mas também com a credibilidade, uma live maravilhosa, que é o Paulo Guerini, que provavelmente está acompanhando a gente. Olha o que o Paulo falou, e depois eu tento explorar esse contexto. Mas ele me mandou um e-mail e disse o seguinte, abre aspas. Ele estava citando uma coisa tão bonita que acho que vale a pena contar essa história daqui a pouco para você. Mas ele me falou o seguinte, o marketing era muito forte e diversificado. Ele estava falando de uma central de vendas dele que a hora que você souber, você vai ficar surpreso, assim como todo mundo. O marketing era muito forte e diversificado. Carinho, dedicação, humildade e amor intenso. Sim. Embarga a voz, tal qual embarga a voz a história da senhora que ergueu o céu pro teto, ergueu a mão para o teto e para o céu agradecendo. Mas, Arthur, é muito forte e é importante que a gente tenha players no mercado que vão muito além da questão técnica. Você está dando uma aula nesse sentido de que, assim, quem vai se destacar num cenário, vamos dizer, ultra competitivo, que provavelmente vai se colocar por conta do segmento da construção civil, mercado imobiliário, ser sempre o atalho para a recomposição de postos de trabalho e renda. Quem vai se destacar? Quem tem esse tipo de princípio de valor. Então, assim, se eu na frente comercial tivesse que destacar o grande diferencial da Guerini Planejamentos,
E eu tenho um produto maravilhoso, Arthur, para oferecer para quem tem interesse, que é uma segunda fase de um produto fechado, lotes na casa de 300 metros, o Jardim Europa. Então, é um produto diferenciado, super, está pronto. Eu estou lançando condições especiais. É um bairro planejado? Super. Eu nunca vi tanto carinho em todo espaço público. Sim. Mas, Arthur, eu colocaria, e aí eu sou suspeito, então eu vou citar o Fábio Araújo, que foi quem fez a nossa primeira live, que é nada mais, nada menos do que o sócio da maior empresa de inteligência estratégica do Brasil hoje, a Brain, que tem pesquisa em 600 cidades, em 25 estados do país. O que o Fábio nos brindou? E é estatístico, é um cara que, por perfil analítico, ele falou assim, olha, nós já fizemos centenas de pesquisas, temos inúmeros clientes, atendemos no mercado todo, mas principalmente o meu sócio que interagiu com a Guarani Planejamentos, a coloca no hall de 5 empresas com as quais a gente tem muito prazer e admiração. Quem lida no mercado imobiliário, para quem lida na parte comercial, e que você está colocando com exemplos tão ricos, o grande diferencial que não adianta a gente querer percorrer atrás também, Arthur, que isso não se constrói da boca para as empresas vão ter que buscar ou vão ter como consequência de uma ação efetiva, basicamente o amor ao próximo, ou como o Edson bem citou ontem, e 20 anos, e que bom que a gente está enxergando vários exemplos bonitos que você tem nos apresentado aí com algumas histórias. Então, Arthur, já estou super satisfeito com as suas histórias, com o que você nos trouxe. E eu queria só aproveitar, Arthur, porque você bem colocou, né? Na verdade, a gente se conheceu através de uma visita sua, de um interesse da sua empresa de atuar na cidade de Boituva. Então, para mudar de pato para ganso, mas para trazer também enriquecimento pessoal, o que especificamente, além da própria Castelo Branco que você citou, né? A própria Castelo, você estava na Castelo e olhando à sua direita, você viu Boituva. Que outros ingredientes você encontrou na cidade de Boituva que fizeram e ainda fazem você sustentar a sua vontade enquanto incorporador, empresário, de investir na cidade, Arthur? Diego, quando a gente vai para uma cidade nova, seria uma cidade nova para... Hoje eu acho que tem uma ou duas construtoras em Boituva que estão fazendo esse produto Minha Casa Minha Vida aí. Todo mundo que vai numa cidade nova, como eu sempre fiz na MRV, em cada cidade nova, eu entro dentro da cidade, eu ando a cidade inteira. Quando a gente entra em Boituva, você vê a qualidade da cidade. Arthur, desculpa, eu vou te interromper. Eu estou tendo um problema técnico. Foi o mesmo que eu tive com o Fábio bem no finalzinho da live. Eu não consigo escutar. Acho que foi porque entrou uma chamada. Eu perdi o seu som. Tenho certeza que o pessoal está te escutando, mas eu não. Isso vai atrapalhar. Eu vou pedir gentilmente, se você puder, de repente, sair e entrar de volta. A gente tem mais uns 10 minutinhos. A gente continua uns 10, 15 minutos. O que eu tento pedir? Eu saio porque eu não consigo te escutar mesmo. Tá bom. Por favor, Arthur. Peço desculpas para o pessoal que está nos acompanhando, mas ele já volta aí para continuar. Já chamei o Arthur de volta, pessoal. Peço desculpas, mas eu realmente perdi o áudio. Tá. Estamos de volta? Não tô, Arthur. Você acredita? Eu vou fazer diferente. Eu vou derrubar a live inteira.
Já estou de volta aqui. Eu tive um problema técnico, igual eu tive numa outra live, em que o som para mim fica muito baixo mesmo. Eu não consigo escutar e realmente atrapalha totalmente a dinâmica. Então, peço desculpas aí, mas realmente problema técnico. Eu ia ter que ler o lábio do Arthur e eu não estou com essa habilidade toda, não. Obrigado, desculpa, obrigado a todos que estão voltando. O Márcio, o Mauro, o Milene, o Paulo, o Leandro. Oi, Estamos de Arthur. volta? Ok? Agora sim, ufa. Tá bom. O Peço seu tempo já desculpas está para acabando. vocês, todos que nos acompanham aí, mas realmente eu tive esse problema com o Fábio bem no final. Tá. E para interromper, estava no speech final, eu fiquei ali quase que lendo o lábio dele. Mas aí, Mas aí é isso. atrapalha Acho que muito. já, E as suas histórias são ricas, eu quero escutar, junto com o pessoal, eu quero escutar. Diego, acho que a gente falou muito mais livre do que com estatísticas, com números. Acho que a turma toda passou esses dados antes. Acho que é muito mais interessante a gente, às vezes, bater um papo desse de sinceridade, de princípios. Realmente, eu não tenho dúvida de que estou lidando com um grupo fantástico na cidade com esse projeto. Gostaria muito que fosse pelas mãos da Guerine, da parceria, pelo que o Paulo fala, do apoio que ele tem da população de Boituva, como ele gosta da população de Boituva. Eu também gostaria de entrar na cidade com ele chancelando, participando de qualquer maneira que seja, ou com o terreno, ou no processo, os meninos que têm lá que podem participar, você. Eu acho que a gente tem muito o que acrescentar a Boituva, se entrarmos nisso, porque eu fico pensando, entregar 500 chaves, 300 chaves para Dona Maria e seu José, como eu entreguei, multiplicar isso por 3 em cada casa, 1.000 pessoas em terrenos próximos do centro, etc. Isso aí é contribuir e dar dignidade. E eu acho que Boituva é uma cidade que, se novamente falo, você vê o lado direito de quem está indo de São Paulo para o interior, é uma cidade que atrai economicamente, tem um potencial gigante para esse tipo de produto que eu exploro e tem para vocês, de loteamentos, investidores. Aquela pista ali, depois de totalmente ocupada, vai ser um cartão de visita do interior de São Paulo. Boituva é uma cidade com grande potencial para o meu produto, para o de vocês, e agora é importante a gente estar juntos, associados, para transmitir confiança, porque eu já falei que ela está vindo, o mundo é nosso papel, né? Com seriedade, com idoneidade, com muito trabalho. Então é isso aí que eu acho que eu podia contribuir com vocês. Fala com o Paulo que eu vou logo, logo aí comprar o terreno. Arthur, o seu cartão de visitas abre as portas de qualquer cidade do Brasil. Então, assim, publicamente... Não, publicamente, porque assim, você não tá pedindo nada além do que oferecer. Oferecendo idoneidade, seriedade, a tua biografia como homem de mercado, e histórias muito mais importantes do que qualquer número realmente. Acho que você está certíssimo. Tivemos lives muito técnicas, já enriquecemos aí a plateia que nos acompanha. Sim. Mas muito mais do que números, isso é uma verdade também dentro da Guerine. É muito mais importante do que os números são os clientes satisfeitos, as Donas Marias e os José, que nos brindam com a amizade, com o reconhecimento, com a confiança. Aquela área especificamente que vocês demonstraram interesse, eu te confidenciei para avançado lá no outro projeto. Mas, Arthur, Boituva build, ajuda efetiva
para que a gente identifique uma área, uma coisa, para que a gente realmente brinde aí de 300 a 500 famílias com uma chave. Boituva merece que vocês venham. Arthur, meu amigo, eu quero te deixar livre para fazer as considerações finais, ou se você quiser explorar um outro tema, eu estou super à sua disposição. Eu tenho seguido muito à risca as recomendações do Paulo, a gente realmente teve principalmente as lives técnicas, talvez até para atender um anseio que existia do público que nos acompanha. Eu, às vezes, dei uma alongada e fica, às vezes, um negócio cansativo. Longe disso, a live está maravilhosa. Se quiser fazer as considerações finais, também estou super à disposição. A palavra é tua, meu amigo. Tá bom. Diego, só tenho a agradecer você, ao Paulo, Mariana, que eu não poderia deixar de agradecer pelo empenho da gente fazer uma live juntos. E não tenho dúvida que eu vou para Boituva. Você fez a promessa ao vivo, ela já está resolvida. Estarei aí logo, logo. Isso é inevitável. Mas mostrar para vocês, e aí só para concluir, estou vendendo um produto em São Paulo, não quero fazer propaganda nem nada dele, mas só para mostrar. Eu estou conseguindo vender apartamentos de 25 metros e 35 metros no centro de São Paulo, e as pessoas falam, não é possível que alguém viva num apartamento de 25 metros ou num apartamento de 34 metros no centro de São Paulo. Você não tem ideia das ligações que a gente recebe, das pessoas que compraram, está em obra, saiu do chão agora, que sonham com essa entrega de chaves de 24, de 34 metros, porque coincidentemente, não sei porquê, Deus ajude a gente a pensar juntos de vez em quando, eu fiz a decoração dos apartamentos, todos com home office, isso lancei no meio do ano passado. Todos os apartamentos têm home office, tem academia embaixo, tem sistema de lavar roupas e tal. Nós demos para as pessoas em 24 metros. 24 metros. Mas a pessoa, se estivesse com esse produto pronto, estaria num home office decente, digno, dentro da sua própria casa, com toda a infraestrutura do prédio, com os metrôs perto, supermercados, etc, etc. Ou seja, eu fiquei muito feliz em ouvir clientes me ligando, falando que se o prédio estivesse pronto, eu estava feliz dentro dele, com a piscininha, com a academia, tudo bem que teria que ser mais afastado, mas trabalhando dentro da minha casa, office dentro da minha casa. Vou te mandar o material, você vai ver o material publicitário de agosto, com 2 home office dentro dos apartamentos de 24, 34. Até parecia que a gente previa isso. Isso eu ia te falar. Alguns conceitos vão mudar, tá, Diego, para projetos de dentro, de prédios e tal. Vamos aprender o que entregar para entregar aos nossos clientes essas novidades. Os apartamentos, já te falo, vão ter que ser menores cada vez mais, mas tem que ser dignos para a pessoa trabalhar o dia inteiro em casa e se sentir confortável. E loteamento, a mesma coisa. Vão agregar, né? É isso aí. Parabéns, quero receber esse material sim, Arthur. Por mim, é isso. Vou te mandar. O que eu percebo, Arthur, e guardadas as proporções ou as particularidades de cada segmento, é fundamental que a gente realmente tenha não só os princípios e valores, como a gente bem colocou, que acho que são os grandes diferenciais. Sim. Ali é a base que vai desdobrar em diferenciações específicas de atuação e tal, mas isso também se repercute em projeto. Então, assim, você está me dizendo aí de uma quase premonição que vocês tiveram. Sim. E 6 meses antes de qualquer cenário desse, vocês já estavam entendendo que mesmo numa unidade muito pequena, vocês entregavam a dignidade por conta do espaço comum, né, do lazer comum, a piscina, exatamente, enfim, tudo aquilo que às vezes a pessoa vai ter custo inerente para consumir, e mais, aí você colocou uma situação super aderente aí ao momento, que é a questão do home office, que é um capítulo aí que, assim, já vinha acontecendo, vem em choque com aquela história do compartilhamento, porque antes tinha a história, o bacana era o compartilhar, hoje não. Hoje não, hoje você tem que tentar lidar com como a gente está lidando, com o trabalho em casa, e aí descobrindo que é absolutamente compatível você ter produtividade, você até ganhar produtividade. Eu dei o exemplo para o Fábio, a gente estava fazendo a live, era 10 horas da noite, Arthur.
Quando é que a gente ia fazer uma live, eu e Fábio, ao vivo, 10 horas da noite, a gente levando conteúdo, produzindo, né? Principalmente o Fábio como um porta-voz do mercado, 10 horas da noite. Então isso é o home office, é a força do mundo digital, são coisas que vieram. Que bom que vocês aí de maneira vanguardista identificaram e trouxeram isso para projeto e, portanto, entregaram mais benefícios para o cliente, mais qualidade de vida, independente do tamanho da unidade habitacional. Então, parabéns, eu estou curioso, quero receber esse material. Vou te mandar no café que você me pagar aí na semana que vem com pão de queijo. Eu só pago café. Eu levo material. Eu só pago café para mineiro se me trouxer pão de queijo. Tá bom. Eu só trago Acho que tá falhando. da tarde com o maior prazer. Tá bom. É sempre uma delícia te receber, viu, Arthur? E o pessoal compartilha disso agora comigo depois dessa live incrível. É isso aí. Nós vamos marcar sim. Tá bom, Diego. Só aguardando mais uma vez e lembrando. Fique em casa. A propaganda está feita. Fique em casa. Justo. Arthur, nós podemos adotar da minha casa, eu agradeço a tua participação. Tá dando umas cortadas, então se eu tiver sendo indelicado de comentar alguma coisa... Então vamos dar casa para tu. O Paulo está falando aqui do pé de manga. Eu vou explorar isso, Paulo. Paulo, eu vou contar essa história. Pronto, para encerrar a nossa live. Acho que o público merece. E o Paulo é o produtor do negócio aqui, viu? Eu tirei a Mariana da produção, agora eu deixei só o Paulo. Que aí o negócio fica rico mesmo. Sem demérito nenhuma, Mariana, que está se esforçando, trabalhando que nem uma louca aqui para a gente produza conteúdo de qualidade, mas é que o Paulo tem uma sensibilidade, um carisma. E olha... Então, ó, quem tiver com a gente aí se sinta. Aliás, vai mandando o coraçãozinho aqui, porque merece, o momento merece. O Paulo me mandou um e-mail, Arthur, que eu citei um pedaço ali, que era o final, ele falando do marketing diferenciado, né? Do carinho, da educação, humildade e amor. Mas isso tem a ver com uma história que vale a pena contar para o pessoal, e de repente o Paulo até reforça aí numa live que eu vou fazer com ele de novo. Entusiasmado de entrar e é muito bem-vindo. Se chama De Lorenzi. O pessoal falou que ele não ia vender 100 unidades, e ele disse que escutou por aqui, soltou por aqui e fez o De Lorenzi. O De Lorenzi, Arthur, e quem nos acompanha, o poema, viu, Paulo? Desculpa de estar fazendo algum spoiler aí, porque esse poema merecia e merece muito destaque, mas eu acho que o público que está aqui com a gente, o Arthur, também merece essa história. O Paulo mandou o seguinte e-mail. Oi, Diego. Me deu vontade de escrever um verso, um poema, ou algo assim. Lá vai. O pé de manga do De Lorenzi. Debaixo do pé de manga, a sombra suave e aconchegante, a mesa e 2 cadeiras. Início de amizades, negócios concretizados, sonhos realizados. O entorno urbanizado, a sombra cedeu lugar ao sol. Dele ficaram as lembranças. No seu lugar, uma casa. No entorno, a cidade. No meu peito,
a lembrança. Lembrança do pé de manga. Para sempre. O poema. Fiquem tranquilos, eu vou ler de novo. Eu percebi que estava dando problema de sinal, eu fui a cabo, mas eu leio de novo, com o maior prazer. E se minha voz não me embargar. Ó, algumas pessoas escutaram. Vocês escutaram? Quem escutou faz um joinha. E aí eu espero o Arthur voltar e leio de novo, com o maior prazer para ele, que acho que não escutou. Quem escutou aí, manda um joinha, por favor, ou manda coraçãozinho. Lindo, né? Acho que todo mundo escutou, acho que só o do Arthur estava cortando. Você viu ali a sensibilidade do homem? É um escritor, a gente não sabia. Manuel Bandeira que se cuide. Cortou muito. O pessoal falou que cortou muito. Alguns escutaram, outros não. E se o Arthur voltar aqui, com o maior prazer eu releio para ele. Olha, ele voltou. Olha lá, Paula, o Wagner, que é corretora, dizendo que o sonho dela foi concretizado através desse pé de manga. Vou ler a justificativa, Paulo, com o maior prazer. Arthur, eu te aceitei, ele está dando aqui a mensagenzinha de que o sinal não está legal. Vamos ver se você volta aí, legal? Realmente acho que o Arthur está com um probleminha de sinal lá. Vamos esperá-lo, que ele merece ouvir. Ele que já é um apaixonado por Boituva, sem pisar negocialmente na cidade. E vocês viram que ele tem que ser muito bem-vindo, porque traz na bagagem, antes de tudo, bons princípios, bons valores. Bem-vindo, Rodrigão. Vai chegar tempo de ouvir um poema do nosso mais novo escritor, Paulo Roberto Guerini. Arthur, realmente não está conectando o seu sinal. Eu vou... Ó, o Paulo dando risada. O Paulo é um escritor. Vou postar. O Arthur está dizendo que está conexão ruim. Arthur, então fica aqui meu registro público de novo, aí meu agradecimento de coração. Foi uma honra tê-lo conosco nessa live. Mais uma live maravilhosa. Com certeza acompanhando aí, se você estiver escutando, senão vai ficar gravado. Eu vou reler o poema do Paulo para você, porque boa parte dos que estavam com a gente escutou. E vou explicar, e vou ler as considerações finais aqui, porque ele me pediu também, e ele é meu produtor. Então, vamos lá. O Arthur está tentando voltar, vamos ver. Já aceitei a solicitação. Acho que realmente o sinal deu algum problema aí, Arthur. Não está conectando. Não está indo, Arthur. Arthur, a sua foi tão gostosa. Valores e princípios, enfim, uma mensagem de luz para todas as pessoas, principalmente nesse cenário adverso.
uma segunda live. Então, eu vou ler o poema do Paulo, vou encerrar aqui, Arthur, mas fica aqui também o meu convite, a minha disposição da gente fazer uma segunda live aí para explorar outros temas. Espero que você assista, consiga ouvir o poema, senão vai ficar registrado aqui, eu faço questão de te mandar esse vídeo depois. Então, todos aqueles que nos acompanham, especialmente o Arthur, vou reler aqui o poema do Paulo. Paulo me mandou um e-mail às 18 horas exatamente, dizendo o seguinte: Oi, Diego. Me deu vontade de escrever um verso, um poema, ou algo assim. Lá vai. O nome do poema: O Pé de Manga, do Lorenzi. Debaixo do pé de manga, a sombra suave e aconchegante. A mesa e duas cadeiras. Início de amizades, negócios concretizados. Sonhos realizados. O entorno urbanizado. A sombra cedeu lugar ao sol. Dele ficaram as lembranças. No seu lugar, uma casa. No entorno, a cidade. No meu peito, a lembrança. Lembrança do pé de manga para sempre. E aí, a pedido do Paulo, eu vou ler também as explicações a posteriori. Olha o que ele escreveu. Me deu vontade de escrever algo a respeito do pé de manga que existia no Lorenzi. Ele era alto, bonito e com uma sombra aconchegante. Abrigoou a mim, os colaboradores da Guerini, os corretores e os clientes até o final. Sob sua sombra, rimos, descansamos, negociamos todo o loteamento residencial de Lorenzi. Ele marcou a vida de todos nós. A live que fiz com você, Diego, me fez voltar no tempo e relembrar tantas coisas boas vividas em Boituva. Me deu saudades do pé de manga. De um tempo que se foi, mas permanecerá para sempre em meu coração. Saudades do pé de manga do residencial de Lorenzi. Esse pé de manga foi um dos melhores plantões de venda da Guerini. O marketing era muito forte e diversificado. Carinho, dedicação, humildade e amor intenso. Com a voz embargada e agradecendo a sensibilidade desse homem, eu encerro mais uma live, agradecendo de coração a participação de todos vocês.